quem é novo aqui no canal talvez não saiba, até uns 2 meses atrás eu era cristão protestante, né, o famoso crente. Porém, depois de refletir sobre muita coisa que tem acontecido no meio da cristandade que eu frequentei por muito tempo, eu decidi me afastar desse tipo de crença e atualmente eu não me considero mais um cristão protestante. Nesse momento eu estou sem religião determinada, porque eu não posso comungar o que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo com as religiões ligadas à cristandade protestante. Aqui no Brasil a gente vê espetáculos patéticos proferidos e promovidos ali pelo Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, Marco Feliciano, Valdemiro Santiago e tantos outros indivíduos que se dizem pastores ou que até são pastores e que estão mais dispostos a promover o ódio político do que a palavra de amor estabelecida no livro sagrado por Deus. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre um absurdo envolvendo um pastor de uma igreja lá de Goiás que disse que as crianças que são abusadas, pelo menos em alguns casos, a culpa é da criança. Não todos, mas em alguns casos a culpa é da criança. E vendo essa onda que a gente tem visto aí de pessoas que são reveladas abusadoras dentro das igrejas protestantes, talvez isso ajude a explicar ali o porquê que eu me afastei da igreja, porque a igreja se perdeu graças a pastores canalhas que se escondem atrás ali da palavra de Deus. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal esse que tá aparecendo aí na tela e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. E caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, aproveita e se inscreve também no nosso canal. Chegamos à marca de 500 mil inscritos no último final de semana e agora estamos aqui rumo ao 1 milhão. Vocês devem ter visto que alguns dias atrás viralizou nas redes sociais um material, né, atribuído a um pastor lá de Goiânia chamado Jonas Felício, que teria dito ali em um dos cultos, né, que ele promoveu na igreja dele, que algumas crianças que são abusadas, né, que são vítimas de abuso, o abuso acontece por culpa da criança. Esse vídeo caiu nas redes sociais na última terça-feira à noite, viralizou, muita gente dizendo que o pastor estava fazendo apologia à pedofilia, e na verdade a justiça eu acredito que não irá entender assim, mas isso mostra como é que as igrejas brasileiras, protestantes em específico, estão contaminadas por temáticas relacionadas à sexualidade e à criança e pela distorção da palavra de Deus. Em nenhum momento, se você for uma igreja que o pastor é sério, você vai ver o pastor associar qualquer tipo de violência à criança promovida por um adulto, a criança está provocando o adulto. Isso não vai existir. Só em igrejas de pastores que são picaretas e que utilizam a fé basicamente como escudo para suas picaretagens. Inclusive, se vocês lembrarem, né, tá acontecendo direto casos como esses aqui, ó. Pastor evangélico foragido é preso por abusar de menina de 13 anos. O outro, pastor preso por acusação de crimes sexuais, produziu culto, vem novinha. Quem é esse pastor, Carlito? É o pastor Passamini, acusado de importunação sexual e preso. E na igreja, inclusive, do pastor Jonas Felício aqui, não é a primeira vez que isso acontece, tá? Lá em 2020, se não me falha a memória, 2021, outro pastor da igreja também tinha sido acusado ali de importunação sexual. O pastor era o Joaquim Gonçalves, de 85 anos, e ele foi investigado por abuso e importunação sexual. Ele foi denunciado por 4 mulheres que frequentavam a igreja e o pastor morreu em agosto de 2021, vítima da Covid-19, tá? Carlito, o que é que esse pastor falou aí e como é que isso aconteceu? Vamos lá, pra gente entender tudo aqui, certo? De maneira inacreditável, o pastor Jonas Felício Pimentel, líder da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, declarou durante um culto que algumas crianças que são vítimas de abuso sexual são responsáveis pelo crime. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, ao invés de mostrar só um recorte ali do que ele teria falado. Vamos ouvir e ver aqui junto o que esse senhor fala. Eu disse que existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção.
E aí eu preciso interromper aqui para dizer para esse senhor, né, que não existe exceção. A criança é vulnerável, por isso que em alguns casos, né, você não tem ali a prática do crime de pedofilia, como algumas pessoas falam. Você tem ali, às vezes, a prática do abuso de vulnerável, da violência de vulnerável, além do estupro em alguns casos, tá? Ou você tem todos, dependendo do tipo de caso. Porque o menor de idade, ele é vulnerável. A criança e o adolescente são vulneráveis. E o adulto que abusa dessas pessoas, né, crianças ou adolescentes, é criminoso. E a criança ou adolescente não dá esse tipo de espaço. Até porque, se fosse assim, bebês não eram violentados por psicopatas ligados aí a essas práticas, né, pastor? Aí fica difícil, né? Mas está dentro destes acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro. A responsabilidade começa com a mãe, com o pai. Ou seja, a criança ou adolescente é vítima de um abuso, mas a culpa é dela e dos pais. Eu acho que o Constantino frequentava essa igreja aí, né? Porque ele falou que se a filha dele fosse para um evento e que ela fosse abusada, ele primeiro procuraria saber as circunstâncias, que dependendo das circunstâncias, mesmo que ela fosse violentada por vários homens, ele não faria nada contra os abusadores. Ele culparia ela, né? Ele daria ali uma lição nela. E depois, agora, se você sofreu isso, irmã, mesmo que você tenha certeza que você... Aí a grande pergunta que fica agora é o seguinte: a senadora Damares Alves, ela foi violentada quando ela era criança. Muita gente fez piada, inclusive, com isso. Eu não fiz, né? Brincavam chamando ela de a pastora da goiabeira. Eu não fiz essa piada por um motivo evidente, né? Você não pode zombar de alguém que foi vítima de violência, por mais escrota que a Damares seja. Eu jamais vou zombar dessa violência que ela passou, ainda mais um tipo de violência tão grave quando ela era criança. Então, esse indivíduo quer dizer que a Damares seduzia o tio lá que abusava dela. Eu nem vou pegar outro exemplo, vou pegar o exemplo da própria Damares. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu sou neto de pastor, né? O nome do meu avô era Carlos também, por isso que meu nome é Carlito Neto, né? Ele era conhecido como Carlito Crente, ele tinha uma igreja aqui no interior de Sergipe, não ficou rico, né? Diferente de muitos pastores por aí, porque ao contrário, ele botava dinheiro do bolso dele para a igreja, tá? Eu sou neto de pastor, neto de missionária da igreja, filho de protestante, de católico, minha mãe é católica, meu pai é protestante, irmão de pastora, cunhado de pastor, primo de pastor e pastor, ou seja, eu tenho uma família toda em volta aí na religião cristã, e em específico na religião cristã protestante. Então eu vou para a igreja desde criança, pelo menos ia para a igreja desde criança. Eu parei de frequentar a igreja protestante em 2017 ou 18, eu acho, talvez um pouquinho antes, quando eu comecei a ver ali que a igreja protestante estava servindo basicamente de subterfúgio para a extrema-direita atacar o próximo. Hoje, quando você fala, por exemplo, que você é protestante ou que você é evangélico, automaticamente as pessoas imaginam que ou você é bolsonarista ou você é radicalizado, fanatizado de uma maneira que você representaria supostamente um risco para a existência dessas pessoas. E aí, esse período que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já não ia para a igreja, acho que desde 2017 ou 2018, né? Eu era um crente desigrejado, não ia para a igreja, não frequentava mais igreja. E aí, de 2020 para cá, eu comecei a refletir muito por conta de tudo que estava acontecendo em relação a alguns pastores aí apoiando o bolsonarismo, apoiando o discurso de morte ali contra a pandemia da Covid-19 e outras coisas. Eu comecei a refletir até que ponto valeria eu ficar com essa narrativa de que não, eu sou evangélico e eu entendo que a palavra de Deus não diz isso e esses pastores estão distorcendo a palavra de Deus. Até que depois agora da minha cirurgia bariátrica, né, que aconteceu agora no dia 28 de março, por isso que eu tô muito magrinho, se vocês chegaram aqui agora, estão percebendo a diferença, você veio aqui no canal 2 meses atrás e voltou aqui hoje, eu estou 25 quilos mais magros, ainda devo perder mais uns 15 a 20 quilos aqui ainda, porque eu fiz a cirurgia bariátrica para cuidar da minha saúde. E aí nesse período da cirurgia bariátrica eu fiquei mais ou menos uma semana sem gravar, só dentro de casa refletindo sobre muitas coisas, né? Como é que eu cheguei naquele peso, por que eu fiquei doente, né? Sobre a cristandade que eu acreditava e tudo mais. E uma das reflexões que eu tive foi o seguinte: por mais que eu consiga fazer esta separação de saber que o que esses pastores ou pastoras falam foge do que diz a palavra de Deus,
Se eu, como alguém que tem muita influência nas redes sociais, eu tenho um canal de 500 mil seguidores, uma página no Facebook de quase 100 mil, um perfil no Instagram de 45 mil, outro de 12 mil, eu ficar aqui sendo conivente, de certo modo, com esse tipo de gente, eu estaria ali ajudando a propagar esse tipo de situação. E por conta disso, eu cheguei à reflexão de que não tem como eu dizer que eu sou cristão protestante, eu comungar ainda com esse tipo de crença, sabendo o que está acontecendo em algumas igrejas. Se você, mesmo sabendo de tudo isso, continua, isso é um problema seu, eu não vou julgar você, não vou culpar você, não vou dizer que você é conivente com isso, mas eu, Carlito Neto, não me sentia bem mais com esse tipo de situação, com as associações que me faziam ali ao Malafaia, né, porque a gente era em tese ali cristão protestante, com as associações que se fazia ao ódio que muitos cristãos protestantes desenvolveram contra mulheres, contra pessoas ligadas à esquerda, contra adversários políticos, contra a população LGBTQIAPN+, contra nordestino, contra gente preta, pobre, periférica. Aí eu falei, não tem condição de eu continuar andando do lado dessas pessoas. Por mais que eu entenda que nem todo mundo é assim, por mais que eu entenda que a palavra de Deus não determina isso, eu, com a influência que eu tenho, preciso ter responsabilidade nesse momento e me afastar desse movimento. E hoje eu não sou cristão protestante mais, nesse momento eu não tenho crença, eu tô frequentando aí algumas, tô lendo algumas coisas aí, mas provavelmente eu vou voltar a frequentar o centro espírita, como eu frequentei por muito tempo com minha mãe, né, e Ana Paula, inclusive minha esposa é espírita também, a gente vai voltar a frequentar o centro espírita. Eu vou fazer uma visita a uma mesquita muçulmana também, que eu tenho curiosidade de entender um pouco mais sobre os ritos muçulmanos, mas por hora eu não tenho como comungar com o que virou a igreja protestante, lamentavelmente. Volto a dizer, quando eu digo a igreja, não quer dizer necessariamente todos os protestantes, mas sim o que a gente tem visto em algumas igrejas por aí. Ao passo de que a gente chegou naquele discurso do ódio do Malafaia, né, que até ele me processou por isso no vídeo que eu fiz, que eu disse no vídeo que mais de 2000 anos depois o povo continuava escolhendo Barrabás a Jesus Cristo. Ele me processou porque foi um vídeo que ele fez ali repostando o material do Roberto Jefferson, onde o Roberto Jefferson dizia que se a polícia ou a guarda municipal fosse fechar alguma igreja na sexta-feira da Paixão ou no domingo de Páscoa em 2020, que deveria reagir, 2021, acho que foi 2020, não me recordo bem, que deveria se reagir ali com porrada, né, com balaclava, com arma de fogo, com porrete. E aí eu fiz o vídeo na época dizendo, né, que 2020 anos depois, a gente ainda estava tendo ali, mais de 2000 anos depois, perdão, a gente estava tendo ali as pessoas ainda escolhendo Jesus a Barrabás. Jesus nasceu, né, de acordo com o calendário cristão, há 2024 anos atrás. Então eu falei que mesmo depois do nascimento de Cristo, sabendo de tudo que Cristo passou, né, no que diz a Bíblia ali, ainda hoje tem gente que escolhe o Barrabás, ou seja, o bandido, que naquela situação seria o Roberto Jefferson, em tese, ao indivíduo que seria o mocinho, que era Jesus. Ele me processou por conta disso, o Malafaia. Agora, a gente vê um pastor dizendo que a culpa de crianças serem abusadas é das crianças e dos pais, não é dos criminosos. Aí você acha que isso aqui não pega na cabeça dos irmãos que estão na igreja? Não, pega. Pega. Porque eles começam a dizer, não, ó, você tá dando ousadia, você tá usando uma roupa que não deveria, você tá fazendo isso assim, assim. Se você foi abusado, a culpa não é dele, a culpa é sua. Olha o discurso do Constantino, como eu disse pra vocês aqui, que eu até citei, né, que o Constantino deveria ser dessa igreja. Que se a filha dele fosse abusada em uma festa, ele não prestaria queixa e nem denunciaria o abusador. Ele buscaria saber as circunstâncias. Porque se ela foi para uma festa que estava cheia de homem, aí ele não ia, a culpa seria dela, em tese. Ele não ia fazer nada contra o abusador. Então, meu amigo, se você ainda é cristão protestante, você não precisa deixar de ser cristão protestante, tá? Você só precisa migrar de igreja e buscar uma igreja mais próxima da palavra de Deus. No meu caso, eu tentei por muitos anos continuar frequentando, não deu, parei de ir pra igreja, continuei meditando na palavra, não deu, tanto que muitos de vocês nem sabiam que eu era cristão, né? Eu até brincava aqui, dizia que eu era crente, mas eu era normal, só que hoje eu não sou mais crente, eu sou um ex-crente. Tá? Por conta disso, eu não tenho como comungar com esse tipo de discurso, eu não tenho como aceitar que a igreja tá virando o que ela tá virando, porque muito em breve a gente vai ter um fundamentalismo religioso mais severo no Brasil do que a gente já tem. E para pastores aí que estão falando sobre isso aí na igreja, cuidado, tá? Porque vocês podem ser denunciados. E para os cristãos que estão dentro das igrejas ouvindo isso aí, presta denúncia anônima. Manda e-mail para mim. Manda nesse e-mail aqui, ó, que é o mesmo do Pix, ó, ou historiadoroficial@gmail.com. Grava o pastor ou a pastora, manda para mim que eu formalizo a denúncia sem problema nenhum. A liberdade de culto não permite a liberdade de crime. Tá? Isso é bem interessante de deixar claro aqui, porque muita gente imagina que dentro da igreja se pode falar e fazer tudo, e não se pode falar e fazer tudo, sob o risco, inclusive, de ser responsabilizado legalmente.
Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Compartilha aqui a sua experiência se você é cristão, protestante, católico, se você já foi católico ou protestante, o que fez você deixar a cristandade e se você tá passando pela mesma situação que eu tô passando nesse momento também, né? Sem ter religião ainda ali definida, né? Buscando talvez se conectar com outra crença, mas não dá pra estar atrelado a figuras como Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Marco Feliciano e toda essa corja que usurparam pra si a cristandade protestante no Brasil. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.